A gente está falando sobre os mártires. O que é mártires? Como nós falamos durante o sábado, os mártires, o seu significado são as testemunhas de Cristo. Aquele que testemunha o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo. E esses mártires escolheram se despedir de todas as suas razões, de todas as suas vontades, de todos os seus interesses, para que a sua vida fosse entregue como sacrifício à pessoa de Jesus Cristo. A partir do momento que você assume um posto de cristão, você tem que entender que a qualquer momento, tendo perseguição ou não, você vai viver e morrer para Ele. A palavra mesmo mostra isso. E nós vamos falar aqui em 2 Timóteo capítulo 3, todos acharam, pessoal? Capítulo 3, versículo 12, diz assim, olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, é somente esse capítulo que eu vou ler, depois eu vou partir para a história dos verdadeiros cristãos, que diz assim, e também todos os que querem viver como? Piedosamente, padecerão o quê? Perseguições. A minha Bíblia diz assim, versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Amém? Ou seja, se a gente olhar pela palavra, a Bíblia diz que todos aqueles que assumem o posto de verdadeiros cristãos, com toda certeza, sem medo de errar, padecerão perseguições. Sejam perseguições morais, sejam perseguições imperiais, sejam perseguições através do governo. Então todos os cristãos, todos eles vivem em constante perseguição. Filipenses diz que nós foi dado o privilégio de não somente crer por Cristo, ou crer nele, mas a padecer por ele. Toda vez que nós assumirmos esse compromisso de ser cristão, nós temos que entender que nós estamos aptos para tudo, para ser perseguido, para ser morto pelo Evangelho de Cristo, como testemunha da pessoa de Cristo. E sábado passado, eu terminei o sermão de sábado passado, falando sobre o reinado de Marco Aurélio. Ele começou a reinar no ano de 161 e reinou até o ano de 180. Durante 2 sábados seguidos, a gente está expondo a vida da igreja perseguida, a vida dos mártires que morreram em prol do Evangelho, que entregaram a sua vida para ser moídos dentro do Coliseu aos leões, para ser queimados nas tochas durante a noite, diante do castelo de Nero. Nós passamos e mostramos a realidade do que esses cristãos primitivos passaram. Nunca negaram a sua fé de cristão. Sabiam que seriam colocados em estaca, ser jogado piche, ou talvez cera no seu corpo, ser ateado fogo, para eles mesmos serem um poste humano para iluminar as praças de Roma. Nós falamos semana retrasada e semana passada que Nero, com a sua mente diabólica, vendo as suas crianças no seu pátio, brincando, não tinha luz, mandou pegar alguns cristãos da prisão, que estavam esperando o seu martírio, colocaram uma estaca ao redor do pátio do seu castelo, amarraram os cristãos e atearam fogo, para que eles pudessem ser poste, para iluminar aquelas crianças brincando. Então os cristãos, podem sentar obreiros por gentileza, então os cristãos no passado eram vistos como animais, eram vistos como algo insignificante, não tinham valor para a sociedade. Cristãos naquele tempo não tinham nada para oferecer para o governo. Todos os cristãos do passado, quando visto, eram perseguidos e mortos, levados para campos de concentração. Ou seja, a gente falou de 3 a 4 imperadores que fizeram atrocidade com os cristãos. Eu vou dar continuidade hoje. Eu falei um pouco de Marco Aurélio sábado passado, mas eu quero falar de novo para quem faltou, para você compreender, e eu vou dar continuidade para o esboço de hoje. Amém? Então, o reinado de Marco Aurélio, o imperador romano, ele se iniciou no ano de 161 e foi até o ano de 180. Marco Aurélio, ele era um homem de natureza rígida, um homem de natureza severa, embora elogiado nos estudos da filosofia e em suas atividades de governo, ele foi duro e feroz contra os cristãos, e ele desencadeou a 5ª perseguição contra os cristãos.
A crueldade executada nessas perseguições foram de tal calibre que muitos dos espectadores estremeciam de horror ao ver. Imagina aquelas pessoas que, por mais que estavam sentados no Coliseu, na arena, vendo os cristãos sendo queimados, devorado com os dentes dos leões, vestido com pele de ovelha, devorado pelos cachorros, eles ficavam atônitos ante os valores dos cristãos. Lemos em Apocalipse que o Senhor mandou que escrevesse uma carta ao anjo de Esmirna. Apocalipse capítulo 2:8, que diz: e ao anjo da igreja de Esmirna, escreve isso, diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Jesus fala assim para o anjo de Esmirna: eu conheço as suas obras, as tuas tribulações, a tua pobreza. E Apocalipse coloca um entre parênteses e diz: tu és muito rico. Talvez o anjo da igreja de Esmirna pensava assim: eu sou muito pobre financeiramente falando, a nossa igreja não tem condição, nós somos perseguidos, atribulados, nós somos açoitados. Jesus fala: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas tribulações, eu conheço a tua pobreza, mas tu és muito rico. E há blasfêmias do que dizem ser judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Jesus fala para o anjo de Esmirna: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que vocês sejam tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. A maioria dos escritores da antiguidade concordam que o anjo, ou seja, o bispo da igreja de Esmirna, era o próprio pai da igreja, Policarpo de Esmirna. Bispo Policarpo. O São Policarpo, o bispo de Esmirna, ele foi que recebeu a ordenação episcopal pelas mãos do apóstolo João. Ele era respeitado em todo o Oriente. Então Policarpo, ele era respeitado aonde ia. Com a perseguição, Policarpo, aos 86 anos de idade, ele se escondeu até ser preso e levado talvez depois em seguida ao governador, que tentou forçá-lo a renegar a fé e reconhecer os antigos deuses pagãos, mas ele não cedeu. Então Policarpo tentou se esconder, e diz a história que os soldados romanos foram ao encontro de Policarpo para tentar prender ele, porque foi feito foi entregue onde estava Policarpo. Um próprio amigo dele entregou onde ele estava, e o imperador falou assim: Policarpo, se entrega, negue o seu Deus, reconheça os deuses pagãos, os deuses romanos. Ele não cedeu. Policarpo então foi levado ao procônsul, e esse pressionou ele dizendo: jura-te, dar-te-ei a liberdade, blasfema contra Cristo. Policarpo disse: durante 86 anos da minha vida, eu tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar contra o meu rei que me salvou? Diante da firmeza do ancião, o juiz ordenou que Policarpo então fosse queimado vivo, e toda a população saiu para apanhar ramos para preparar a fogueira. E aí, se você estudar a história de Policarpo, 3 dias antes da sua prisão, Policarpo ele teve uma visão. Alguns dizem que ele caiu em um profundo transe, praticamente um profundo sono. Ele tinha visto o seu travesseiro incendiar-se, diz a história, ao redor da sua cabeça. Policarpo não tinha dúvida nenhuma quanto à visão. Quando ele sai do transe, quando ele acorda, ele diz para os seus seguidores: eu serei queimado vivo. Eu serei queimado vivo. Policarpo orou tão fervorosamente antes de ser preso, que 1 hora de oração tornou 2. E vários dos soldados lamentaram a sua participação na prisão de Policarpo. Porque Policarpo, aos 86 anos, um ancião, trouxe ainda os soldados, quando entraram para prender Policarpo, falou assim: entrem, querem tomar um café? Ainda trouxe os soldados para tomar um café, conversou com ele: querem que eu fale de Cristo para vocês? E os soldados falaram: Policarpo, está na hora de ir ao procônsul. Policarpo disse: posso orar um pouquinho rapidinho antes de ir? Deram liberdade para Policarpo orar. Policarpo entra no seu quarto, ora fervorosamente, e 1 hora de oração passou a ser
passou a ser 2. Quando Policarpo orava tão fervorosamente que vários soldados lamentaram disso. Quando estava a ponto de ser levado, quando foi levado, quando estava a ponto de acender o fogo, Policarpo ele levou os olhos aos céus e ele orou em alta voz dizendo: Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me considerasses dignos desse momento, para que junto aos teus mártires eu possa fazer parte do cálice de Cristo. Por isso eu te bendigo e te glorifico. Amém. Segundo alguns observadores que estavam naquele momento vendo Policarpo ser queimado vivo, à medida que a chama aumentava, não consumia o corpo de Policarpo como esperado. Não queimava ele como era esperado. O fogo formava um ciclo ao redor dele, mas o seu corpo não queimava. Como o fogo não teve efeito pretendido sobre o corpo de Policarpo, uns carrasco foi ordenado então para esfaquear Policarpo. Então ele estava naquela haste, amarrado, em volta a fogo, e não queimava o corpo dele. Aí o procônsul ordenou: esfaqueie ele. Os carrascos começaram a esfaquear Policarpo, e o sangue que jorrava do seu corpo apagou o fogo em sua volta. Apagou o fogo em sua volta. Assim como o testemunho de Policarpo, os relatos de tantos outros mártires se espalhavam, e em vez de desencorajar a igreja nascente, a inspirava cada vez mais. É tão forte isso, que os seguidores de Policarpo, a igreja primitiva, a igreja do século I, cada vez que eles olhavam o pai da igreja, cristão, sendo martirizado, sendo levado ao Coliseu, nós falamos há 2 sábados atrás, que a igreja ia ao Coliseu como? Chorando, ia cantando, ia louvando a Deus. A igreja estava amarrada em haste louvando, estava em haste cantando, sendo devorado pelos leões, mas cantando. Diz a história que os cristãos que estavam na arena sendo queimados vivo, estavam todos em fila, estava lá o carrasco colocando fogo no primeiro, enquanto o primeiro estava sendo queimado, o resto estava cantando. A partir do momento que o fogo impedia o primeiro de cantar, o segundo continuava cantando, o terceiro continuava cantando. Todos aqueles que estavam em liberdade, mas amarrados, eles cantavam, salmodiando a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor, por ter nos tornado digno do teu martírio, ter se tornado digno. Nesse período também foi martirizado na França, em Lyon, foi executada uma mulher chamada Blandina, que foi presa, foi torturada a tal ponto dos carrascos terem que revezar entre si. Eles torturavam tanto Blandina que ela não morria, ao ponto de um carrasco: agora é tua vez, eu estou cansado. Aí vinha outro, torturava, daqui a pouco largava o açoite, largava os bastão, passava para outro. Depois foi ela tirada aos touros ferozes, e os touros perfuravam o seu corpo. E em meio a tanto tormento, Blandina continuou firme na fé naquele momento, mesmo perfurada, mesmo apanhada pelos carrascos, ela continuava firme na fé. As autoridades então ordenaram que ela fosse degolada viva. E Blandina, uma cristã do século I, foi morta por não negar a fé. Outra mulher, heroína, como diz Hebreus, muitos foram cerrados, mortos, muitos foram martirizados. Felícitas, que era uma viúva cristã, também sofreu por recusar e abandonar os deuses pagãos e permanecer na fé genuína. Então ela era uma viúva cristã, também sofreu, padeceu martírio. Ela continuou na fé com seus 7 filhos. Dos seus 7 filhos, uns foram açoitados até a morte, outros foram degolados. E ela falava assim: não adianta matar os meus filhos para tentar me intimidar, porque eu não vou ceder. Pensa uma mãe vendo 7 filhos sendo martirizados na sua frente, e diz a história que ela continuou firme na fé, continuou de pé, vendo os filhos toda machucada, apanhou. Ela falava: pode matar, mas nós não vamos ceder. Mataram os 7 filhos dela, e como viram que ela não cederam, fizeram o quê? Degolaram
felicitas. As perseguições que aconteceram no primeiro século produziam uma igreja pura, pois mantinham afastado todos aqueles que não eram fiéis à sua confissão de fé. Por que você acha que eu digo, durante os cultos, eu sempre falo para vocês que a perseguição, o martírio é bom? Por quê? Porque mantém ativos cristãos verdadeiros e afasta todos os falsos. Só fica e permanece quem realmente quer morrer por Cristo. E aqueles que não querem morrer são vistos como cristãos falsos. Ninguém se unia à igreja para obter qualquer lucro. Ninguém se unia à igreja para obter popularidade. Mas somente aqueles que estavam dispostos a serem fiéis até a morte e se tornavam então publicamente seguidores de Jesus Cristo. Para os cristãos não bastavam apenas viver por Cristo. Não era apenas viver. Isso é muito fácil. Você hoje está aqui ouvindo a palavra, você está fazendo isso porque você quer Cristo. Os cristãos do primeiro século não faziam isso. Não era somente viver por Cristo, mas tinham o desejo de morrer como Cristo. E também para Cristo e também em Cristo. Amém? Aonde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Não importava onde eles iam, não importava onde eles se escondiam, eles eram tidos como animais, eram forçados a procurarem abrigos em locais abandonados e desolados. A primitiva igreja em Roma poderia ser chamada com toda razão. Se você estudar a história da igreja, ela era conhecida como as igrejas das catacumbas. Sobre as mais atrozes perseguições, esses cristãos se conservavam incontamináveis com sua fé, continuavam firmes. Eram privados de todo conforto. Eles não tinham nenhum conforto. Tinham que se esconder nos lugares desolados. Eles tinham que se esconder em lugares aonde que sabiam que por mais que eram lugares sujos, lugares escondidos, mas se ali eles sabiam que poderiam professar sua fé, ali eles estavam. Então eles eram privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo seus lares no seio da terra. A casa dos cristãos eram debaixo da terra. Eles nunca sabiam quando era de dia ou quando era de noite. Não sabia. Os cristãos do primeiro e do segundo século, eles muitas das vezes faziam as suas casas debaixo da terra. Se você pesquisar arqueologia, você vai ver que a casa deles era bem funda. Eles tinham que fazer algo que evitasse a fumaça passar para cima, e eles tinham que passar o dia e a noite inteira debaixo da terra para não ser mortos, para continuar a sua fé. Claro que se fosse pego, eles se entregavam. Mas quanto mais eles conseguiam permanecer vivo para expandir esse evangelho, eles permaneciam. Amém, pessoal? Então olha só esses cristãos. Hoje nós temos luxo. Claro que aqui não, né? Não tem ar-condicionado, não tem poltrona adequada, tudo bem. Mas pega as igrejas ricas, que tem ouro e tem prata, mas não tem mais o levanta e anda. É como diz um pregador: a igreja primitiva não tinha ouro e nem prata, mas tinha o levanta e anda. Hoje as igrejas seculares têm ouro e tem prata, mas não tem mais o levanta e anda. Não morre mais por Cristo. Querem luxos. Me perdoe, me desculpa, mas eu não consigo aguentar, vou ter que falar. Tem um pastor que dá vontade de vomitar quando assiste esse camarada. Não que eu assisto, mas aparece nos feeds de notícia. Aquele Leonardo Salles, que ele está num podcast, ele diz assim: meu irmão, está escrito na palavra, realmente está escrito na palavra que Jesus morreu, ele sendo rico se tornou pobre para que você seja muito rico. Está escrito de fato isso na Bíblia. Mas realmente é de dinheiro? É do Espírito Santo. Então a igreja primitiva não tinha Espírito Santo, se for olhar por essa lógica, porque tinham que largar suas casas, suas famílias, seus filhos, seus amigos, para viver debaixo da terra. Não tinha um piso, era chão batido. Não tinha parede de cimento, era chão batido. Imagina as águas que escorriam naquelas paredes de lama.
Imagina o que eles passavam, muitos ficavam doentes, por não conseguir um ar puro, meu Deus do céu, ter que respirar debaixo da terra. E hoje nós temos toda a liberdade para pregar, para expressar a nossa fé, e muitas das vezes nós não valorizamos isso. Ou seja, eles eram obscuros, mas amigos, não se queixavam de nada. Os cristãos genuínos, mesmo não tendo nada, eles não se queixavam de nada. Antes, com as suas palavras de fé e esperança, animavam uns aos outros, para que eles pudessem suportar as privações e também as angústias que eles passavam. Então os cristãos, mesmo debaixo da terra, se reuniam, um falavam palavras de esperança para o outro, permaneciam unânimes, unidos. E como é que é hoje na igreja? Quem mais pode puxar o tapete, fofocar um do outro, etc, etc e tal. Estava pregando esses dias na quinta-feira, que é a quinta da oração. Tiago fala assim: confessai os vossos pecados um para os outros. Agora eu pergunto para vocês, tem certeza que hoje você pode confiar em confessar o seu pecado para o próximo? Hoje você tem que ver muito bem para quem você confessa o seu pecado. É ou não é? A igreja primitiva não tinha isso. A igreja primitiva se reunia, confessava o pecado um para o outro, falavam palavras de esperança, de fé. Amém? Estão entendendo, gente? Não deixe o cansaço vencer você. E também eles tinham a perda de todas as coisas terrestres. E essas coisas que eles tinham, não poderia forçar eles a permanecer nos seus lares, nas suas casas, não. A perda de todas as coisas terrestres não os poderia forçar a renunciar à sua crença em Cristo. Não poderia. As provações e perseguições não eram, senão passos que o levavam para mais perto do seu descanso e da sua recompensa. Então esse foi a perseguição através do império de Marco Aurélio. O imperador que perseguiu, praticamente desencadeou a quinta perseguição aos cristãos. E aí entra o próximo, o reinado de Sétimo Severo. O imperador Sétimo Severo, que começou a reinar em 193 e reinou até o ano de 211. E com o imperador Sétimo Severo foi dado mais um passo em oposição contra a igreja. O avanço do cristianismo alarmentava os pagãos. Ou seja, eles matavam, mas quanto mais matavam, mais a igreja crescia. E reavivavam a almofada da calúnia, de imputar aos cristãos as desgraças que sobreviam sobre os romanos. Os cristãos do norte da África foram os que mais sofreram com a perseguição. Ou seja, eles mais sofreram com a crueldade das perseguições. E sobre esses estava uma jovem de 22 anos, chamada Perpétua. E ela era mãe de um bebê recém-nascido. E também estava junto com ela Felícitas, que também era cristã. E Felícitas era uma mulher casada e avançado de estado de gestação quando foi apreendida. Então, ela estava com o bebê no colo e a outra estava com o bebê aonde? Na barriga. Pensa comigo. Eu acho que mãe nenhuma aguentaria, né? Apanhar. Imagina Perpétua com o bebê no colo, sabendo que o bebê também seria morto. Teria que assistir aquilo, mas não poderia renegar sua fé. Imagina Felícitas, uma mulher que estava com o bebê na sua barriga, sendo apreendida, apanhada, açoitada. Dias depois, na prisão, essa mulher ela deu à luz a uma menina, que depois foi adotada por outra irmã da fé. Então pegaram a criança em tempo, para que essa criança não viesse morrer junto com ela. Para Perpétua e Felícita, ela sabia que o fim viria. Ela sabia que o fim estava próximo. E o fim estava próximo como elas morreram através do chifre de um touro enfurecido. Primeiro ela atingiu Perpétua. Primeiro touro que estava na arena atingiu Perpétua. Depois foi atrás de Felícitas. E elas conseguiram levantar diversas vezes, porém o animal não conseguia liquidá-las. Ele não conseguia matar de imediato. Porém, no fim, Felícitas foi decapitada, e quando chegou a vez de Perpétua, o gladiador estava com a espada no seu pescoço. E diz a história que o gladiador tremia. Ele não conseguia matar ela, ele não conseguia intimidar ela.
ele não conseguia enfincar a espada nela. E diz a história que ela pega, ela coloca a mão na espada, coloca no seu pescoço e disse para ele: faça o que tem para fazer. Ou seja, não negou a sua fé. Não negou a sua fé. Morreu por Cristo. Essas duas guerreiras, duas cristãs, que foram mártires do passado, das primeiras igrejas, verdadeiras, genuinamente nascidas de novo, que estavam entrando para morrer. No cristianismo é morrer ou morrer. Morrer ou morrer. Você não entra para obter lucros, como eu sempre falo. Você não entra para querer algo por conquista, para ter um casamento realizado, para ter vida financeira estabilizada, para ter uma porta aberta. Você entra para morrer por Cristo. Quando Jesus te chama, Ele te oferece uma cruz, e a cruz representa a morte. Para todos esses cristãos do primeiro e do segundo século até o terceiro, eles sabiam que eles estavam sendo entregues ao matadouro, como ovelha muda, meu Deus do céu. Eles sabiam disso. Depois teve um outro imperador, também reinado de Décio e Valeriano, que começou no ano de 249, reinou até o ano de 260. Se anteriormente a igreja ela era vista como uma igreja incômoda, agora no reinado de Décio é considerado uma extrema ameaça para o império. Antigamente era assim, não tem um povo que fala, os cristãos são chatos, hein? Pensa um povo chato, para os pagãos lá fora a gente é chato. Né? Naquele tempo também era para ele chato. Mas no reinado de Décio e de Valeriano, a igreja de Cristo foi considerada uma extrema ameaça para o império, ao ponto de dizer que os cristãos deveriam ser exterminados da face da terra. Pensa agora nesse reinado que as aldeias de cristãos, o povo cristãos que eram pegos, não tinha desculpa, eram mortos. Não tinha só açoitamento e depois solto, não. Para alguns foi assim, foram açoitados e foram libertados. Mas no tempo de Décio não era assim. Aqueles que eram vistos como cristãos eram mortos. Assim nós entramos no período da primeira perseguição a nível imperial. Agora é o império inteiro perseguindo os cristãos. Os cristãos, eles perderam o direito de se reunir para realizar cultos. Eles eram ameaçados de morte caso fizessem. Os líderes da igreja eram o alvo principal das perseguições. Por exemplo, se acontecer uma perseguição hoje, aqui na igreja sem mácula, quem que vocês acham que teria que morrer primeiro? E eu estou pronto para isso. É como eu falei no sábado passado. Dizem assim: está apto para morrer por Cristo? Por mim pode colocar a espada de Nero no meu pescoço, que eu estou preparado. Eu me preparo todo dia para isso. Você acha que eu me preparo para querer encher a igreja de pessoas vazias? Você acha que eu me preparo para querer ter uma igreja cheia, dando muito dinheiro para a igreja, a gente mostrando que a igreja tem poder, poder econômico, poder político, que a igreja tem um poder social? Não, nós não queremos isso. Nós queremos levantar um povo que está disposto a morrer pelo Evangelho de Cristo, apesar de ter tudo, mas chegar o momento ter que se despedir de tudo isso, e saber que, se possível for, ter que morar debaixo da terra, para poder adorar aquele que é único e digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, pessoal? Então é para isso que eu me preparo. É para isso que eu preparo a igreja. Pega uma igreja secular, aí, uma igreja com povão, rica, uma igreja que entra dízimo, que entra muito dinheiro, e vê se eles perguntam para vocês estão prontos para morrer por Cristo? Eles perguntam assim: vocês estão preparados para fazer a diferença nessa terra? Vocês estão preparados para pegar a chave da vitória? Vocês estão preparados para tirar desse carro que você está hoje para um carro melhor? É isso que eles falam. E é isso que a maioria das pessoas querem ouvir. Sim ou não? Não, não é isso que o Evangelho tem preparado para vocês. Saiba de uma coisa: cristãos verdadeiros que estão aqui nessa noite, ouçam uma coisa: você entrou para morrer. Se tiver uma perseguição hoje no Brasil, que para mim não vai durar muito tempo, a gente estava vendo a lista sábado passado, viram a lista aqui das perseguições que a gente passou aqui? A gente viu a lista das perseguições, está quase chegando no Brasil, falta pouquinho.
Chegou no México, não foi, Guilherme, que a gente estava vendo? México, qual eram os outros países aqui da área? Equador também? Colômbia, Nicarágua, tá? Praticamente a Europa inteira já está assim. Está descendo. Daqui a pouco chega no Brasil. E eu digo uma coisa para vocês. Graças eu dou, ó Deus, a Ti, por ter nos tornado digno pelo martírio. Só que tem um porém. Só tem um porém. Não são todos que morreram pelo Evangelho. Porque a Bíblia diz que nos foi dado o privilégio de não somente crer, mas a padecer. Só que no livro de Atos diz que não é toda a igreja que seria perseguida, é alguns. Amém? Então, se a gente morrer pelo Evangelho, louvado seja Ele. É salvação na certa, meu camarada. A partir do momento que você está com uma espada no seu pescoço, dependente da... Eu mostrei semana retrasada a maneira que os cristãos morriam, afogados, assados, quebrados ao meio. Tinha cristãos que eram colocados no chão, em cada uma mão, na outra, numa perna e na outra era colocado cordas, amarrado em cavalos. 4 cavalos faziam o papel de espedaçar os cristãos no meio. Corriam um cavalo para um lado, outro para o outro, outro para o outro, para o outro. Quando eles corriam, eles cortavam o cristão no meio. Pedaços do cristão iam para o chão. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não estou falando isso para assustar vocês. Eu estou falando isso para alertar que a qualquer momento pode acontecer isso aqui e você está apto para o martírio. Amém, pessoal? Semana que vem eu vou dar continuidade no reinado de Décio e Valeriano. Você que está nessa série dos mártires, já é a terceira que a gente está pregando hoje. A gente está com as outras 2 no canal do YouTube. Se você não assistiu, assiste para você pegar desde o começo. E sábado que vem a gente vai dar continuidade e eu vou passar o vídeo no telão. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que Ele merece.